Mateus capítulo 27, do verso 11 em diante, conta-nos a história de Jesus perante Pilatos. Eu quero ler esse texto e repartir com você um grande testemunho. Uma palavra profética, uma exortação do Senhor. Mateus capítulo 27, a partir do verso 11. O texto nos diz que Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: Seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Fique convosco o caso. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após ter açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Ontem estava em casa, à tarde, e ao lado da casa pastoral, do prédio da igreja, tem um órgão que funciona ali, que agora me esqueci o nome. E nessas confraternizações de Natal, de fim de ano, eles fizeram um tipo de festa entre eles. E desde o final da manhã até boa parte da tarde, eles comiam, bebiam e cantavam ali. Aquelas festas de fim de ano deles.
contrataram uma banda e uma vocalista, uma cantora, que entoou muitos hits. MPB, música internacional, cantou de tudo. E claro, no meio dos hits não podia faltar Como Zaqueu. E claro, era um ritmo de música baiana, um desses axés. Mas o curioso é que eu já ouvi Como Zaqueu em vários outros ritmos. Eu queria dizer lambada, mas não é lambada não. Lambada já passou há muito tempo. Arrocha, frevo, olodum. Vários e vários ritmos. Já ouvi cantar Como Zaqueu até no Globo Esporte, em comemoração a quem faz 3 gols numa mesma partida, nos gols do Fantástico. Então você pede uma música, eu quero aquela Como Zaqueu. Depois eu fiquei pensando, é claro que não é só uma música que bombou nos nossos dias. Isso mostrou para mim que a execução dessa música, dessa forma, em barzinhos, boates, em qualquer lugar, isso é um emblema. É um símbolo do evangelicalismo da nossa geração. É uma representação de como está a nossa igreja. O como é encarado o evangelho dos evangélicos. Como as pessoas percebem, entendem e abraçam o evangelho. Faz algumas décadas, não muitas, o evangelho chegou aqui no Brasil. Debaixo de intensa perseguição. Perseguição de verdade. Oposição. Que deixaram marcas profundas em muitas famílias e em muitas igrejas. Os mais antigos, os mais experientes aqui nesta assembleia, sabem do que estou falando. Alguém que possa estar acompanhando pela internet também sabe disso. Igrejas que tiveram que cultuar a portas fechadas. E ao término da reunião, todos orarem de mãos dadas, com aquele fervor, clamando a Deus para chegarem em casa sem maiores assaltos, porque eram vigiados pelas esquinas, ou nas esquinas. Casas de crentes que recebiam pedradas nos telhados, nas janelas. Crentes que tinham que proteger os seus filhos, até de andar na rua, em função de perseguição, retaliação da igreja instituída na nação como a religião oficial. Igrejas que na sua fase de implantação tiveram muitas vezes que refazer a sua edificação, tiveram paredes derribadas, os alicerces arrancados, até tiros com armas de fogo, balas, chumbo nas paredes. E
e foi apelidada como, de um pouco antes, a igreja protestante. A igreja protestante. A igreja que seguia um rumo contrário ao curso deste mundo. A igreja que foi antipática aos olhos da nação. A igreja que se levantava contra o pecado. A igreja que se separava daquilo que era considerado mundanismo. Era a igreja que não ia a festas pagãs. Era a igreja que era proibida e que proibia tudo aquilo que se configurava como sendo mundanismo. Os dias foram se passando. A igreja foi se conformando ao sistema, diluindo a sua identidade. Desistiu de lutar e de brigar por seus ideais. E nessa amoldagem aos padrões mundanos, a igreja simplesmente perdeu a sua relevância. Perdeu o seu impacto, mudou a sua mensagem, mudou as suas vestes. Aquela mensagem de um Deus transcendente, santo e poderoso, foi descartada pela igreja moderna. O humanismo prevaleceu. E a igreja passou a ser uma caricatura da igreja neotestamentária. Sem impacto, sem poder, sem compromisso, sem testemunho. De algumas décadas para cá, nós vimos catalogando tantas quedas de ministros, tantos escândalos. E passamos a ver, e passamos a nos acostumar com coisas que os nossos antepassados cairiam chorando, envergonhados, pedindo a misericórdia de Deus. Nos acostumamos com o secularismo no meio da gente. Eu conversava com uma pessoa que é daqui da igreja e é uma pessoa muito experimentada, consciente, piedosa, zelosa, experiente na fé. E ela dizia o quanto estava estarrecida com algumas coisas que estava vendo. E deu um testemunho breve. É da área da saúde. E foi atender a uma pessoa em seu consultório, uma pessoa que é reconhecida e dita como evangélica,
de uma determinada igreja. E no exame mais íntimo, a pessoa usava uma roupa com uma cor X. E na conversa, essa pessoa revelou que era devota de Santa Bárbara, sendo evangélica, continuando nessa igreja, servindo a essa igreja evangélica. É apenas um detalhe de uma massa desconfigurada daquilo que é o verdadeiro evangelho de Jesus. E então eu lembrei desse texto de Jesus perante Pilatos. Os 4 evangelhos sinóticos tratam desse episódio. Os 4 falam de Jesus perante Pilatos. O que retrata o drama de Pilatos, assim com mais veemência, é o evangelho que João escreveu. Os dramas psicológicos de Pilatos. Ele foi colocado na parede, chegou a uma encruzilhada, viveu um dilema incrível na sua experiência como governador. Ele tinha que escolher. E ainda lhe chegou a mulher dele, a esposa dele, e disse: olha, eu vou te dar um conselho, não se envolva com esse justo, porque eu tive um sonho a respeito dele. E Pilatos, ainda mais angustiado, ficou. E por isso teve que consultar várias vezes a população. Ele não precisava fazer isso, na condição em que ele estava. Era costume deles soltar um preso, e era quem ele quisesse. Não dependeria de aprovação popular. Mas Pilatos estava angustiado, deveras envolvido com aquele caso, e algo estava movendo o seu coração e ele não sabia o que era. E diante daquela encruzilhada entre soltar Barrabás, que era um prisioneiro, um malfeitor, e soltar a Jesus, a quem diziam que era um malfeitor, mas ninguém encontrava nada que pudesse acusar, e ele mesmo perguntou para o povo o que ele fez. E perguntou para ele, para o próprio Cristo: o que foi que você fez? Não havia respostas. Não havia provas de nada. Havia simplesmente uma imposição das autoridades religiosas que viviam em conluio com o próprio Pilatos. Igreja e Estado de mãos dadas. E então Pilatos, vendo que o tumulto só aumentava e a sua popularidade podia cair, deixou-se vencer pela pressão e então manda trazer água e lava as mãos. E entrega Jesus para ser crucificado. Antes, porém, a pergunta que ele faz, eu quero deixar para a nossa reflexão nesta manhã. Está no verso 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Irmãos queridos, eu pergunto para você nesta manhã, aquilo que tem povoado a minha mente durante dias. Uma obra tão gloriosa, um plano tão perfeito,
algo tão extraordinário, de antes da fundação do mundo, uma história bendita, algo tão maravilhoso, a obra da redenção, o plano da salvação, com suas implicações todas. Eu pergunto, seria traduzido, resumido, a vida que levamos hoje? E resumindo ainda mais a pergunta, tudo isso seria só isso? A morte de Cristo, sua ressurreição, produziria só isso que estamos vivendo? Não posso crer. Eu sei que não é. E quando eu abro a Escritura, passo pelos evangelhos, vendo se cumprir ali em Jesus um plano eterno, e vejo no que desembocou em Atos dos Apóstolos, pessoas que morreram por Cristo, deram a sua vida por Cristo Jesus, foram mártires, defenderam a verdade, viveram a verdade, testemunharam da verdade, foram massacrados, oprimidos, ridicularizados, levados a tribunais, às fogueiras, aos estádios, para serem motivo de risada de homens ímpios. Mas honraram a fé que tiveram até o fim. Então eu vejo que Atos dos Apóstolos faz eco com as palavras de Jesus, advertindo-os que por causa do nome dele, por causa do Evangelho, por causa dessa mensagem que carregamos, não seríamos aceitos, seríamos confrontados, receberíamos oposição por causa do Evangelho. Jesus não estava enganado, nós aqui estamos. Não somos perseguidos, não se levantam contra nós, não blasfemam contra nós, não nos oprimem, porque nós estamos no caminho errado. Abandonamos o caminho da fé, da verdadeira fé, do Evangelho de Jesus, das implicações desse Evangelho. Essa é a verdade. Passamos completamente despercebidos no meio de uma população que não teme a Deus. Usamos as mesmas armas, os mesmos brinquedos, mesma linguagem, os mesmos procedimentos. O comportamento não destoa em nada, em nenhuma área da nossa existência. Somos bons religiosos apenas, bons frequentadores dominicais de um culto numa igreja evangélica ou que não seja evangélica, e nada mais do que isso. Durante a semana não há diferença nenhuma. Não há luz. Por isso não somos perseguidos. Por isso o mundo canta as nossas músicas e nós cantamos as músicas do mundo. Estamos de braços dados. Não há diferença. A linguagem que é usada é porque não há mais diferença nenhuma. Eles vão às nossas festas e nós vamos às festas deles.
diferença há? Que farei então de Jesus chamado Cristo? O que é que eu faço com isso? Com esse conteúdo? Com a pessoa de Jesus? Com essa história que chegou às minhas mãos? Essa pergunta de Pilatos é o que todo ímpio recebe ao conhecer o Evangelho e tomar a decisão por Jesus. O que é que eu faço de Jesus chamado Cristo? Ou a gente o recebe, ou a gente o acolhe, ou a gente lava as mãos. A nossa geração, perdoe-me a franqueza, aliás, não me perdoe não, fica assim mesmo. É a geração descomprometida com Deus, seu Evangelho e a nova vida. Você pensa que é fácil? Você pensa que é fácil o jovem chegar na universidade cheia de ateus, céticos, que não creem em nada, e acham que alguém que ainda crê em alguma coisa é pagar mico, é ser um ET? E um jovem piedoso chegar lá na universidade, abrir a boca e dizer que crê em Jesus, na palavra, no Evangelho e no mistério da fé? Por isso muitos entram na universidade e saem, e ninguém sabe que ele é crente. Ele preferiu lavar as mãos do que se envolver com aquele justo. Ouvindo o testemunho da mulher de Pilatos, não se envolva com esse justo, porque o envolvimento com esse justo traz implicações eternas. Moças da igreja, no meio da amizade secular, tantas amiguinhas, amigas, colegas, de trabalho até, saem, vão às festas, bebem, vão para as boates. Outras transam para não serem ridicularizadas, para não perderem a amizade do grupo, para se mostrarem autônomas, para se mostrarem atualizadas, em vez de dar testemunho, em vez de honrar a Cristo e sofrer pelo Evangelho de Jesus. Então, na minha visão, nas minhas angústias, nessa geração, eu tenho visto isso. As pessoas não querem se envolver com esse justo. E na hora de escolher, lavam as mãos. Queridos, Jesus está voltando. Ele não tem compromisso com religião nem com denominação alguma. A fé não é de todos. E não há negociações. Aprove a Deus salvar os que creem na loucura da pregação e vivem para o seu inteiro agrado. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Serão dias de apostasia, em que pessoas serão religiosas, evangélicas, cristãs, frequentarão igreja, participarão de tudo na vida da igreja, mas sem compromisso com as implicações do Evangelho. Terão forma de piedade, mas sem o conteúdo da fé.
Como eu tenho dito, apostasia não é igreja vazia. Não, apostasia se dará na igreja, com a igreja cheia. Falando muito em nome de Deus, em nome de Jesus, falando em bênçãos, com toda essa linguagem evangélica, mas sem poder, sem impacto na vida, com os valores todos negociados, todo mundo de mão dada, num carnaval filosófico, teológico da fé. Não compete a mim convencer você de nada. É o Espírito Santo quem faz isso. Meu irmão, minha irmã, você que está acompanhando pela internet. Que o Espírito Santo impacte a sua vida, tirando você da letargia e dessa visão corrompida do que seja, do que seria, do que poderia ser e do que você imagina que é o Evangelho. Evangelho é tomar todo dia, todos os dias, a cruz de Cristo, renunciar os nossos desejos e seguir os seus passos. Fora disso, é só religião e nada mais. Você pode ser filho de crente, pode ser batizado na igreja, você pode ser um instrumentista na igreja, você pode fazer parte de qualquer ministério da igreja, e isso não está dizendo nada. Você pode ir para o inferno do mesmo jeito. E aquele malfeitor que passa na sua porta, um contrabandista, não importa quem seja, ou os indignos da sociedade, os que estão à margem da sociedade, que aos nossos olhos já estão no inferno de fogo, poderão nos preceder no reino. Porque onde houver sincero arrependimento, busca de Deus, Deus acolherá. Que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.